Fala, torcedor do Leão, tudo certo? Queria falar do momento do Caleb, porque hoje me parece que ele é um titular indiscutível da equipe do Vojvoda, né? E por que eu tô falando que hoje? Porque durante a sua passagem, principalmente nesse ano, em alguns jogos ele era titular, em outros ele entrava no decorrer das partidas, apesar que antes dessa situação, desse momento muito bom dele na carreira, ele vivia uma situação bem complicada no Fortaleza, né? Até porque em alguns jogos ele não tinha sido nem relacionado, né? Inclusive nesse tempo em que o Caleb não foi titular da equipe, o Fortaleza ficou 7 jogos sem vencer, com 6 derrotas e 1 empate, né? Mas me parece que o Vojvoda entendeu o momento do moleque e agora realmente ele vai ser um titular indiscutível da equipe. Um moleque relativamente, né? 23 anos. Inclusive o Fortaleza o contratou por indefinitivo nessa temporada, né? Pagou cerca de 6 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do atleta. Ele que tem contrato com o Leão até 2026, teve passagem pelas categorias de base do São Paulo, do Atlético Mineiro. Recebeu mais oportunidades realmente no time profissional do Galo, foi quando o Fortaleza o contratou. Inclusive ele pode sair do Fortaleza, tá? Eu tô preparando um vídeo bem completinho. Ainda hoje eu vou soltar e vou contar para vocês aí a situação de uma possível transferência do Caleb para sair do Leão do PC. Não é só time do futebol brasileiro, mas tem sim equipe do futebol europeu que tem interesse em contratar o jogador. Então, para isso, fique ligado, né? Se inscreva no canal, ative as notificações e curta esse vídeo para você não perder esse conteúdo bem completo. Retomando ao raciocínio sobre o momento que o Caleb vive, né? Ele, inclusive, ganhou uma oportunidade, apesar de ter entrado no decorrer da partida, contra o Cruzeiro, né? E àquela altura, apesar do Leão ter perdido o jogo por 1 a 0, o gol do Bruno Rodrigues, enfim, teve aquele lance bem discutível em relação ao VAR, das linhas traçadas. Mas quando o Caleb entrou, ele melhorou em muito a equipe do Fortaleza, né? Dando passes, finalizando, auxiliando a equipe. E o Vojvoda entendeu que o garoto, entre aspas, né? Merecia receber mais oportunidades. Não à toa, nas últimas 3 partidas do Fortaleza, contra o Botafogo, contra o Palmeiras e agora contra o Bragantino, ele foi titular e a equipe não perdeu, inclusive contra 2 postulantes ao título nesse momento, né, Palmeiras e Botafogo, e o Red Bull Bragantino, uma equipe que está lutando por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem, né? Então 3 confrontos dificílimos, apesar de 2 em casa, e o Fortaleza com o Caleb não perdeu, né? Inclusive ele tendo participações em gols, participações em assistências, passes decisivos, dribles certos, né? As estatísticas comprovam o que a gente consegue perceber dentro de campo, como ele está sendo um cara bem influente no time do Vojvoda, né? O SofaScore mostra aqui pra gente o que a gente consegue já perceber vendo os 90 minutos das partidas, né? E os gols e assistências que ele teve nesses 3 jogos foram, de certa forma, bonitos, né? Contra o Bragantino, no jogo de ontem, foram 2 lances bem similares. O primeiro numa assistência em que ele domina orientado. O que é dominar orientado? Já pensando na próxima ação, né? Então ele já domina de primeira e já tira o marcador, ele carrega um pouquinho, rola pro Pikachu fazer o gol do Fortaleza. E o segundo lance foi no gol dele, né? Que também bem parecido, ele dominou orientado, tirou o marcador e finalizou com a perna canhota já dentro da área. Contra o Palmeiras, na partida anterior, foi um jogador também que jogou muito bem, né? Realmente, a gente percebeu como ele foi bem influente na equipe do Vojvoda. Ele recebeu entre as linhas de marcação, quebrou o pescoço, né? Mapeou o seu espaço para perceber onde estava o seu marcador, para perceber onde estava o seu companheiro, deu um toque de primeira, jogou a um toque e depois atacou o espaço nas costas desse marcador que ele próprio atraiu, né? Ele atraiu esse marcador para atacar o espaço nas costas e conseguiu fazer um bonito gol após uma tabelinha com o Thiago Galhardo. E contra o Botafogo, foram 2 assistências, né? A primeira é que ele ataca as costas da defesa e faz um cruzamento do lado oposto da jogada, que é muito difícil de defender. E a outra também, uma outra assistência, né, em que ele está em uma situação de 1 contra 1 com o Hugo, lateral esquerdo do Botafogo. Ele corta para a direita, que é o pé não dominante, ele que é canhoto, e também cruza
do lado oposto da jogada, né? Uma jogada muito difícil de se defender, o que eu já citei, né? E assim, como eu citei, cara, principalmente nos melhores momentos do Fortaleza, ainda na Sul-Americana, né? Infelizmente o título não veio, acabou batendo na trave, né? Foi vice-campeão. E àquela altura, o Pochettino era um titular indiscutível da equipe, né? Inclusive tinha bastante não, mas tinha participações em gols, participações em assistências, principalmente pro Lucheiro. Inclusive o gol contra a LDU na final, a assistência é do Pochettino pro gol do Lucheiro, né? Então o Pochettino vinha vivendo um bom momento com a camisa do Fortaleza e teve uma sequência maior no time titular em comparação com o Caleb. Mas ele foi caindo um pouquinho de rendimento, o Fortaleza também não estava mais conseguindo os resultados positivos dentro do Campeonato Brasileiro. E o Vojvoda, excelente treinador que é, muito inteligente, entendeu o momento do Caleb, cara. Ele falou, cara, não tem mais como eu sustentar o Pochettino no time titular nesse momento, porque o Caleb tá pedindo passagem, cara, porque ele entrando, ele mudou o jogo contra o Cruzeiro, apesar de não ter conseguido os resultados, e aí eu dei uma oportunidade para ele no time titular contra o Botafogo, e ele foi muito bem, e novamente contra o Palmeiras, e agora contra o Bragantino, e ele falou, cara, não tem como eu tirar o moleque do time, deixa ele jogar, ele tá num momento muito bom, novo, promissor, jogando na posição realmente do Pochettino, e ele falou, cara, vou deixar um pouquinho o Pochettino no banco de reservas. E isso não é descartar o jogador, é entender o momento de cada um. Como o Pochettino já teve um momento melhor, e o Caleb, inclusive, como eu citei, né, nem sendo relacionado, agora é o contrário, cara. O Caleb tá no momento melhor e o Pochettino vai esperar para receber as oportunidades no decorrer da partida, né? Então eu queria destacar, né, porque é um jogador bem habilidoso, de muita qualidade técnica. Ele já jogou com o Vojvoda como segundo volante, aberto pelo lado direito, aberto pelo lado esquerdo, em alguns momentos quase que como um falso 9, nesse momento muito bom, ele tá jogando como um 10, como meia, sua posição, como um articulador. E a gente tá percebendo, cara, os números estão comprovando, com gols, com assistências, com passes decisivos, com cruzamentos. É um cara que bate muito bem na bola, né? Então tem essa capacidade também na bola parada. E tá comprovando, né? As estatísticas estão comprovando que a gente consegue enxergar como é um jogador que tá realmente ajudando, né, fazendo a diferença para a equipe do Fortaleza, não à toa. Com ele no time titular, nas últimas 3 partidas em que ele recebeu a oportunidade desde o início do jogo, o Fortaleza não perdeu contra adversários muito difíceis. Beleza, rapaziada? Então, fique ligado que ainda hoje vou soltar um vídeo aí das equipes que têm o interesse em contratar o Caleb e ele realmente pode sair. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.